aí, galera? Tudo bom? Mais um vídeo aqui no canal. Eu sei que já faz tempo que eu não apareço por aqui, mas muita gente me pediu lá no Instagram que eu gravasse o relato do meu parto, como foi a minha experiência tendo um filho aqui na Alemanha. E aí eu vim trazer esse vídeo. Eu quero muito voltar aqui pro canal. O período da minha gestação aí foi um período bem, não digo difícil, mas foi bem complicado pra mim, assim. Eu fiquei bem introspectiva. Eu mal vi as pessoas durante a minha gestação. Eu mal encontrei os meus amigos durante a gestação. Eu tava bem introspectiva. Às vezes que eu não estava passando mal, eu queria ficar ali quietinha na minha casa. Mas depois que o Ita nasceu, eu fui meio que retomando aí essa parte de mim que eu tinha meio que perdido durante a gestação. Porque querendo ou não, a gente muda muito, né? Muitas coisas mudam na nossa cabeça, no nosso corpo, mudam em tudo. Então, depois que eu ganhei o Ethan, eu fui meio que voltando com essa vontade de aparecer, de compartilhar, de tentar ajudar, né, conforme as minhas experiências. E muita gente lá no Instagram conversou comigo, me fizeram perguntas, me pediram para gravar esse relato. Então eu vim aqui gravar o meu relato de parto pra vocês, como que foi essa experiência. Eu não tenho vídeo do parto completo, infelizmente eu não gravei o parto completo. Na hora da dor a gente acabou esquecendo, o Rafa também tava todo envolvido ali comigo. Eu não sei se ele tava meio preocupado de gravar, eu naquele estado. Hoje eu me arrependo de não ter gravado o parto inteiro, porque eu queria muito assistir. Até mesmo pra quando eu me sentir fraca, pra quando eu duvidar de mim mesma, pra quando eu achar que eu não sou capaz de fazer algo, eu ver aquele vídeo e falar, poxa, eu tive um parto normal, então eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Mas infelizmente eu não gravei o parto todo, eu tenho só alguns pedacinhos aí que o Rafa filmou bem no comecinho do trabalho de parto e logo depois que a minha bolsa estourou também. Então eu vou deixar aí pra vocês verem esses pedacinhos que eu tenho, mas não é muita coisa. Vai ser mais eu falando mesmo o meu relato, a minha experiência. Eu vou ver se eu consigo que o Rafa grave um pedacinho também contando como foi a experiência dele, porque chegou um momento ali que eu tava com tanta dor que eu já não estava mais em mim mesma. Eu já tinha perdido a visão de um todo. Eu tava só imersa ali naquela dor, naquele trabalho mesmo de parto, então já não tinha mais noção do que estava acontecendo ao meu redor. Acho que o Rafa tem um pouco mais de noção, porque ele viu meu estado também. Então eu queria que ele gravasse essa parte, mas eu não sei se a gente vai conseguir, né? Mas se ele conseguir, ele vem aqui falar também um pouquinho como foi essa experiência para ele. Bom, vamos lá. Falando do parto. Aqui na Alemanha, eles sempre vão indicar o parto normal. Não é que nem no Brasil que eles vão te questionar se você quer uma cesárea ou um parto normal. Aqui nunca chegaram a me questionar sobre uma cesárea. Como eu tive uma gestação saudável, minha via de parto seria o parto normal mesmo. Com 32 semanas, a gente marcou uma visita no hospital. Se eu não me engano, com 33, 34 semanas, a gente foi fazer essa visita no hospital. Eu achei que a gente ia conhecer a estrutura, que a gente, ia ver mais ou menos como que ia acontecer, mas não foi bem assim. A gente só entrou numa salinha lá, conversou com uma das rebames que trabalham lá. Então ela conversou com a gente, falou mais ou menos como que ia ser, perguntou qual o nome que seria do nosso filho, qual que era a minha DPP, perguntaram se eu tinha alguma doença prévia, perguntaram se tinha algum caso de aborto na família, viram meu Mutterpass, que é a caderneta da mãezinha. Que fofucha. Deram alguns formulários pra gente ler e preencher. Se a gente queria que fosse administrado vitamina K assim que ele nascesse. Se a gente queria que fosse feito o teste do pezinho, o teste do ouvidinho, o U1, que é o primeiro exame lá no hospital. A gente falou que a gente queria um quarto família, porque na prática, se você não solicitar um quarto família, vai ser só a mãe vai ficar lá no hospital, você não tem direito a acompanhante depois que você ganha neném. Então a gente falou que a gente queria um quarto particular pra nós. O convênio não cobra um quarto família. Se você quiser ficar com seu marido, você vai ter que pagar a parte. Se eu não me engano, é 110 euros por noite. Depois eu vou contar um pouco mais sobre essa experiência com o hospital pra vocês também, mas isso vai ficar pra outro vídeo. Me deu os papéis pra eu ler sobre as intervenções que poderiam ter, de anestesia. Qual tipo de anestesia que eu queria, se eu queria anestesia combinada, se eu queria só um tipo de anestesia, se eu não queria anestesia, escrito todos os riscos, as consequências da anestesia, o que poderia, o que não poderia acontecer. Então eles deram todos esses formulários, a gente assinou, eu coloquei lá o que eu queria e a gente levou no dia que a minha bolsa estourou, no dia do parto. Partindo pro dia do parto.
Minha DPP, como eu falei, minha data prevista do parto era dia 20/6. Eu sabia que ele não ia nascer dia 20/6, alguma coisa em mim já sabia que ele ia vir antes. Eu não sabia quando, mas passou de 38 semanas, ele poderia vir a qualquer momento. Fiz 38 semanas quando eu tava com 38 semanas e 2 dias, no dia 8 de junho de 2022. Às 4h50 da manhã, minha bolsa estourou. Dia 8, 5h30 da manhã. Rafa tá aqui cortando uma maçãzinha pra mim. Minha bolsa estourou, era umas 4 e pouco. 4h30, já faz 1 hora. Eu tava deitada, dormindo de boa e do nada, pá, estourou. Qual foi a sensação? Meu Deus, tá saindo alguma coisa de mim. Eu não sei o que é. Essa foi a sensação. Mas foi muito rápido. É muito doido porque instinto de mulher é muito doido. Porque desde ontem eu tô meio que me preparando pro dia de hoje. Tipo, eu fiz as unhas. A gente foi no mercado, comprou os snacks. E eu tô desde ontem com a sensação de que eu preciso deixar tudo pronto, sabe? Pra hoje. E aí era 4 e pouco, a bolsa estourou. Rafa acordou super rápido também, já tava super em alerta. Tô treinado. E agora eu tô morrendo de fome, já tomei um banho, já coloquei aqui um top. Já a gente vai tentar deitar mais um pouco. Não adianta ir pro hospital sem ter dilatação, né? Eu preciso estar dilatando. A última vez que a gente foi tava com 2 centímetros, mas pra internar acho que precisa pelo menos 5. Então, esperar aí o tanto que der em casa, terminar de arrumar as coisinhas aqui, nos preparar, esperar as contrações virem também. Aumentarem. Eu tô tendo, mas são fracas e não são ritmadas. Então é isso. Eu acho que chegou o grande dia, dia 8. Tava na cabeça que ia ser dia 8 de junho. E se ele nasceu hoje, dia 8 de junho. Foi muito doido porque no dia anterior eu deixei a casa toda arrumada, eu arrumei a casa inteira. Eu terminei a mala maternidade, terminei de arrumar as coisinhas, comprei coisa no mercado pra levar pro hospital pra poder comer. Fiz minha unha, lavei meu cabelo, deixei tudo arrumadinho. Eu tinha falado com o Rafa, falei, olha, não sei não, mas eu acho que ele vai nascer no dia 8. Liguei pra minha mãe e falei, eu não sei não, mas eu acho que amanhã ele nasce. Beleza. Aí fui, tomei banho e tal, depois que a casa tava toda arrumada, né, organizada, a mala tava toda pronta, eu tava de unha feita, cabelo lavado e tal. Aí eu passei a mão na barriga e falei, filho, agora você pode vir tranquilo, que a mãe tá pronta pra te receber. Eu queria estar pronta, né, pra receber ele, tá de unha feita. A gente se arruma pra tanta coisa, às vezes, né. Antigamente eu me arrumava pra ir na padaria, pra ir no mercado do outro lado da rua. Por que eu não ia me arrumar pra receber meu filho? Então eu lembro que eu falei pra ele, Ethan, agora você pode vir ao mundo, mamãe tá pronta, tá arrumada pra te receber. E aí, né, fui dormir de boa, às 4h50 minha bolsa estourou. Eu tava literalmente jorrando água, molhei a cama inteira. E aí eu falei, vou tomar um banho, dar uma relaxada, tentar dormir mais um pouco, depois a gente vai pro hospital. Teoricamente a gente tinha visto que a gente tinha que ir pro hospital pelo menos 4 ou 6 horas depois que a bolsa tinha rompido. Então a gente meio que tentou seguir isso daí. Tomei meu banho tranquila, coloquei uma roupinha confortável. Fui deitar, virava para um lado, virava para o outro, nada, ansiedade não deixou dormir, não consegui dormir. Deu 6 e pouco, eu levantei e falei, vamos pro hospital. Chegando lá, a gente bateu na parte, né, que cuida de parto e tal, a gente falou, olha, minha bolsa estourou, o Rafa foi falar pra mim, porque eu tava ali, né, com dor, não com muita dor, mas tava com dor, tava, né, meio, assim, ansiosa, com medo, tava um misto de emoções. Aí o Rafa foi falar, a bolsa dela estourou e tal. E a enfermeira falou assim, não, ela sabe falar, pode deixar que ela fala. Aí o Rafa falou, mas ela tá com dor, às vezes ela não consegue achar a palavra certa em inglês e tal. Eu não tenho tanto vocabulário assim em inglês, ainda mais vocabulário, né, de saúde, médico. Ela falou, não, ela fala, ela pode deixar que ela se vire e fala. Aí eu falei, minha bolsa rompeu, em inglês falei pra ela, minha bolsa rompeu e a gente quer saber como prosseguir. Ela falou, tá bom, vem aqui. E o Rafa ficou barrado lá do lado de fora, ele não pôde entrar comigo. Eu fui pra uma das salas de parto, mas fiquei sozinha, ela, né, fez o cardiotoco, viu que tava tudo bem, chamou a médica. E a médica foi fazer o exame de toque. Aí a médica falou, olha, com o cardiotoco tá tudo certo, mas o seu, né, a sua dilatação só tem 2 centímetros de dilatação.
Então não tem como, né, falar que você vai entrar em trabalho de parto agora, te internar, etc. Não tem como. Você tem duas opções. Você pode ir pra casa, né, ficar lá tentando dilatar e depois voltar. Ou ficar aqui, né, num quarto e voltar às 4h30 da tarde. Eu falei, não, vou ficar por aqui, né, não vou voltar pra casa que eu vou ficar ansiosa, vai piorar a situação, então vou ficar por aqui mesmo. Se caso acontecer alguma coisa, eu já tô aqui. Só que o Rafa não poderia ficar comigo dentro do quarto. Fiquei, né, me acomodei num quarto. Depois disso eu saí lá daquela parte de trabalho de parto, fui pra um quarto no hospital, tinha uma outra menina lá com o neném dela. Fiquei deitada um pouco, eles me trouxeram almoço, o Rafa foi em casa, arrumou algumas coisas, viu as gatas e depois voltou. Fui pra parte externa do hospital, o hospital era enorme, eu vou tentar deixar um vídeo aí pra vocês verem. Estamos aqui andando com a Deia pra ver se ajuda a dilatar. Fazer esse baby descer. Tem que descer pra gente não precisar induzir o parto, né? Pra não induzir o parto, não fazer o mais natural possível. Tá aqui no fundo do hospitalzão, ó, bonito. O dia tava ensolarado e agora tá chuva, acho que vai chover. Mas estamos bem, estamos andando aqui no hospital, dando uma caminhadinha. Deia tá bem, avisa que você tá sentindo uma dorzinha, mas é bom. Contração tá vindo, contração tá vindo. Tá tudo bem, pessoal. É dor boa, tá? Manda um salve aí pra família toda. Gente, vamos orando aí que daqui a pouco o Ethan chega. Em Jesus vai dar tudo certo. Amém. E a gente ficou andando em volta do hospital, no total acho que foram de 10 a 12 quilômetros pra eu tentar dilatar. Tava tendo contrações, mas não eram ritmadas e não eram tão doloridas. Então eu sabia que não ia entrar em trabalho de parto assim tão fácil. Deu 4h30, voltei lá pra aquela parte de parto. Veio um doutor, fez o cardiotoco de novo, tava tudo certo. Ele viu que tinha mudado de 2 para 3 centímetros de dilatação. Ele falou, ó, são 4h30 agora. Anda mais um pouquinho até as 8, antes da gente induzir o parto. Anda até as 8 da noite. Às 8 você volta aqui pra gente ver se evoluiu e aí a gente vê o que faz. Se não dilatar nada, a gente vai ter que induzir o parto. E assim foi. Andei mais um monte, dei várias voltas naquele hospital, decorei o caminho inteiro do hospital, a gente comeu várias vezes, fui na lanchonete várias vezes, fui no banheiro várias vezes. Enquanto isso, eu tava perdendo líquido. Às 8 voltei lá. Teoricamente, eles não queriam deixar o Rafa entrar comigo. Falei, poxa, deixa eu entrar com ela. Aí chegou um anjo do Senhor que deixou o Rafa entrar comigo. Ele falou, não, pode entrar, de boa. Ele ficou comigo. Fiz o cardiotoco de novo. Tava tudo certo com o cardiotoco, graças a Deus, com o coraçãozinho do baby. Mas eu não tinha dilatado nada. E aí, a enfermeira veio e falou, olha, o médico falou que como você não dilatou, a gente vai precisar induzir o parto. Vamos pra sala de parto. Nessa hora eu respirei assim, aliviada, porque eu falei, bom, não vou ficar aqui esperando, né, mais horas. Mas ao mesmo tempo eu sabia que aquelas próximas horas seriam as horas decisivas da minha vida, que seriam intensas, doloridas e assim, a gente tava indo pra uma incerteza, a gente não sabia o que poderia acontecer. Fomos pra sala de parto, uma estrutura super legal. Eu dei a luz ouvindo os passarinhos cantarem, foi muito massa, assim, o ambiente era muito gostoso. Antes disso, eu tinha feito a minha imagem de parto ideal, que eu queria ter o baby sentada, que eu não queria estar deitada, porque eu acho que deitada ia dificultar a via de parto. A gente estudou sobre isso, eu estudei sobre isso, a gente fez o curso e tal, que sentada seria mais fácil para eu ganhar o neném. Só que na hora não foi bem isso que aconteceu. Eu fiz uma playlist para poder ouvir na hora eu não queria ouvir nada, não queria ouvir ninguém, eu queria só ouvir o barulho dos pássaros lá fora. Não liguei música, bebi muita água. Uma dica, leve um canudinho, né, um copinho com canudo para você beber água, porque conforme você grita ou conforme você fica ansiosa, a boca seca muito, então você vai precisar beber bastante água. E é bom para você estar sempre se hidratando também. Então a gente foi pra sala de parto, acho que era umas 8h40, quase 9 horas. Começou a ocitocina, daí pra frente foram horas intensas, né? Comecei a sentir bastante contração, tava deitada de ladinho, sempre com cardiotoco. No começo eu conseguia respirar, controlar a respiração. Eu vocalizei muito a minha dor, então eu tava sempre soltando, sempre
colocando pra fora o que eu tava sentindo, não reprimindo. Normalmente já sou uma pessoa muito tensa, eu tendo a reprimir muito as coisas, sabe? Aí tô nervosa, eu me contorço, tipo, eu me reprimo muito, sabe? Meu corpo fica muito tenso, então eu tava tentando não fazer isso pra que meu corpo não travasse, apesar de não ter conseguido. Mas vou chegar lá. Então eu comecei assim, meu intestino começou a soltar, como começou a vir a pressão, né? Então eu comecei a ir muito no banheiro, então eu fui várias vezes no banheiro, fiz o número 2 várias vezes. Eu sabia que tava, né, o fato de eu estar evacuando é porque o negócio tava andando. Como eu já sabia, as contrações estavam vindo uma atrás da outra, então eu não tinha muito descanso. Chegou uma hora que eu não conseguia mais ficar deitada. E aí eu levantei. Tentei a bola suíça, né? Ficar na bola suíça pra tentar aliviar. Tinha uma banheira, mas eu não podia entrar na banheira, né? Encher a banheira pra entrar porque eu tava com acesso da ocitocina, então não tinha nem como. Sentei no cavalinho lá, num banquinho que se chama cavalinho. O Rafa fazia massagem na lombar, que inclusive, né? Se tem algum homem aí me assistindo que vai acompanhar a esposa no parto, a massagem na lombar, ela tende a ajudar muito. O Rafa, sempre que eu tava com dor, eu pedia pra ele vir ali na lombar, né, apertar, massagear, e me ajudou muito. Foi a única coisa que aliviou a minha dor, foi realmente as massagens. Eu encostava assim na maca, né, e tentava ficar balançando o quadril de um lado pro outro para tentar aliviar. Agachava no chão, né, agachei no chão várias vezes. Só que para levantar também era horrível, porque eu já não tinha mais força para ficar agachando, levantando. E com acesso no braço, foi horroroso. Então, foi caminhando ali, as contrações começaram a ficar muito, muito fortes, muito, muito intensas. Eu já tava muito cansada, porque eu tinha acordado às 4 e pouca da manhã, né? Quem tá na reta finalzinha ali da gestação sabe que a gente já vem muito cansada, com o peso da barriga, sem dormir direito, que você acorda inúmeras vezes pra ir no banheiro. Então, já vinha de um cansaço acumulado. Eu acordei às 4 da manhã, passei o dia inteiro andando no hospital, então eu já tava muito cansada. A dor intensificou ainda mais a situação. Aí foi chegando umas 11 horas, 11h30, eu já tava assim no meu ápice, eu já não aguentava mais, eu já tava gritando desesperada. Gente, eu acho que o hospital inteiro, Friedrichs Reich inteiro, ouviu eu gritando. Mas eu gritava, minha garganta tava seca, mal tinha voz pra continuar gritando, mas eu gritava. Às vezes o Rafa parava de fazer massagem porque ele ia, sei lá, ver outra coisa ou conversar com a enfermeira. E eu, volta, faz massagem, pelo amor de Deus, faz massagem, pelo amor de Deus. E aí ele voltava e eu ficava balançando ali, né, na maca. Chegou um ponto que eu já não conseguia mais contornar a situação. Então eu me desesperei, eu não conseguia respirar direito, eu não conseguia controlar minha respiração mais. Só gritava desesperadamente, como se fosse resolver, mas eu gritava. Chegou uma hora que a dor tava tão intensa, mas tão intensa, que eu mordi o meu braço. Assim, eu tava na maca, assim, o Rafa tava atrás fazendo massagem e eu simplesmente abocanhei meu braço e mordi com toda a força que eu tinha e eu não conseguia sentir dor aqui, porque a dor aqui era tão forte. Dizem que é uma cólica, mas não é uma cólica, é uma dor que pega na lombar, nas costas, que, cara, é um bagulho muito doido, é surreal, assim, a dor é surreal. E na hora que a dor tá muito forte, passa zilhões de coisas na cabeça. Eu falei, velho, eu vou morrer. Tava com muita dor. Eu falei, o que eu fui fazer da minha vida? Tava com muita dor, eu achei que eu ia morrer. E aí a gente sempre repetia o exame de toque pra ver como é que tava, né? Se tava evoluindo e não tava evoluindo. Não tava evoluindo. Então, eu não tinha dilatação suficiente. E ela falou que eu tava, acho que por eu estar muito tensa, por causa da dor e tal, eu precisava que amolecesse a minha pelve, vamos dizer assim. Oi, temos visita. Dá oi, filha. Dá oi pra galera. Fala oi, galera. Oi, galera. Fala, eu sou lindo. Acabei de gorfar. Acabei de dar um gorfão. Continuando. Nem sei onde que eu tava mais. Assim, eu precisava que a minha pelve estivesse amolecida, mais suave, vamos dizer assim. Porque a palavra que ela usou pra mim foi soft. Então eu precisava relaxar a minha pelve pra que, né,
pudesse dilatar e o baby sair. E isso não tava acontecendo, a gente já tava ali há 3 horas e eu pedi arrego, eu falei, eu quero anestesia, pelo amor de Deus, que senão eu vou morrer, eu não aguentava mais ficar em pé. Mas ao mesmo tempo eu também não conseguia ficar deitada, porque a dor era tanto que eu precisava me contorcer, eu não conseguia ficar nem em pé porque eu já estava cansada demais e nem deitada porque a dor era tanto que não conseguia ficar parada. E aí ela falou, você quer anestesia? Eu falei, eu quero, pelo amor de Deus, me dá anestesia. Lembrando que meu parto foi todo em inglês, a gente, né, falou que não falávamos alemão, então tinha uma Ibame lá comigo que falou inglês o trabalho de parto todo. O trabalho de parto todo não, né, porque ela chegou assim depois de um tempo, eu já tava sentindo contração e tal. Sempre ia alguém lá ver como é que tava a situação, mas ela chegou e ficou mesmo. Eu comecei às 8h30, ela chegou às 10, vamos dizer assim. Então assim, eu já tava fraca, já tava, né, sem comer há um tempo, tava com a garganta seca, gritando horrores, tava cansada, tava com muita dor. E aí eu cheguei ao ponto de pedir anestesia. Ela me deu o opioide na veia. Junto com o opioide, ela me deu esse remédio pra deixar minha pelve mais soft, vamos dizer assim, que é a única palavra que eu lembro, gente. Nessa hora, assim, com ela falando, eu já não lembro mais de muita coisa, eu não tenho mais clareza de tanta coisa, assim. Por isso que eu falei que eu queria que o Rafa viesse aqui contar a parte dele, porque tem muitas partes que eu só tenho flash, e dessa parte eu só tenho esse flash dela falando que a minha pelve precisava ficar soft. Então eu falei, tudo bem. Ela veio, me deu anestesia, me deu também esse remédio pra deixar, né, soft. Só que conforme ela me deu anestesia, ela foi aumentando a ocitocina, então a anestesia meio que abaixava a dor e a ocitocina aumentava a dor. Meio que, tipo, eu não tive uma pausa. Só que ao mesmo tempo, quando ela me deu esse remédio pra deixar mais soft a minha pelve, eu comecei a entrar no expulsivo. Glória a Deus, eu entrei no expulsivo. Eu sentia dor também, mas é muito doido porque meu corpo... Eu sabia, e meu corpo sabia que eu precisava fazer força. Tanto que eu comecei a gritar, I need to push, I need to push. Eu preciso fazer força, eu preciso empurrar, eu preciso empurrar. Eu só conseguia gritar isso. Diz Rafa que chegou uma hora que até com ele eu conversava em inglês. Eu não falava mais em português com ele. Pra vocês verem que eu já tava fora de mim, assim. Até com ele eu tava falando em inglês e ele falava, pode falar comigo em português, eu já não conseguia mais raciocinar direito. Eu só sei que eu só gritava que I need to push. E aí foi que, né, eu comecei a fazer força, só que eu tava fazendo força da maneira errada, porque eu tava gritando muito. Gente, eu lembro que eu agarrei no aro que tinha assim em cima de mim. Eu agarrava aquilo ali. E eu gritava, fazia força e gritava. E aí virei de um lado, né? Tentei deitada de um lado. Ela, vamos tentar do outro. Tentei do outro lado. Ela, vamos tentar deitada agora, né? De barriga pra cima. E foi a melhor posição pra mim. Apesar de eu ter falado que eu não queria parir deitada, pra mim foi o melhor jeito de parir. Eu agarrei naquele aro com todas as forças que eu tinha e eu fazia força e gritava. Comecei a sentir o círculo de fogo, né, que eles falam, que é o círculo de fogo que queimava, assim, minha pelve queimava. Minha vagina queimava um absurdo. Mas ao mesmo tempo, né, que eles falam que queima porque a cabeça tá coroando, né? A cabeça tá começando a sair. Mas ao mesmo tempo que a cabeça tava coroando, eu não conseguia ter esse sentimento, essa sensação de que a cabeça tava saindo. Eu só sentia queimar. E aí o Rafa e a Ibame falavam pra mim, tá saindo, a cabeça tá saindo. Eu falava, não tá saindo, vai demorar muito pra sair. Vocês estão me enganando, não tá saindo. Desesperada, não tá saindo. Eu só quero que acabe. E aí ela falou, quer colocar a mão pra você sentir os cabelinhos? Eu falei, não, eu só quero que ele saia. Eu não quero sentir. Na hora eu não queria sentir nada, eu só queria que ele saísse mesmo, né? Que aquilo ali acabasse. E aí ela falou, olha, a partir de agora você vai parar de gritar, você vai fazer força quieta. E quando eu pedir pra você parar, você para. Que eu acho que pra não ter muita laceração, né? Porque se eu forçasse demais também, acabar tendo muita laceração. E aí eu comecei a tentar fazer força quieta. Então eu agarrei naquele ferro ali, às vezes eu agarrava no braço do Rafa. E aí eu comecei, né, fazendo força quieta. E aí às vezes ela falava, para um pouco. E depois começava de novo. E aí eu acho que eu fiquei, sei lá, uns 10, 15 minutos fazendo essa força. E aí, depois que saiu a cabeça, o corpo sai, que é uma beleza, assim, escorrega praticamente. Eu senti como se ele estivesse escorregando. E aí ele saiu, já veio pro meu colo. E aí eu lembro que eu respirei mais ou menos assim, sabe? Aliviada. Nossa, gente, sério, quando o baby sai, é como se tivesse tirado a dor com a mão. Literalmente a dor com a mão.
Porque ele saiu, acabou, tava nova, assim, tava feliz de novo, É como se nada tivesse acontecido, é muito doido. Eu lembro que ele saiu, né, eu senti ele saindo, assim, ele logo veio pro meu braço. Achso, ob sie, weiß ich nicht, machen wir meistens dann aus, wenn man die... Eita, Würde ich jetzt einfach mal ausmachen, nach Geburt des Kindes, genau. Auf Stopp. das é lindo. Und dann ganz links auf den Ausschalter. Ja, Einmal. halten. Essa boquinha tá com fome. Ai, que meninão lindo. E ele olhando ao redor, e aí a gente ficou ali, sei lá, 1h, 1h30, perdi também o tempo, assim. Nesse meio tempo eles falaram que eu tive laceração, né, de 1º grau, mas foi bem pequenininho. Nesse finalzinho também, esqueci de falar que nesse finalzinho do parto, chegou um médico que falava português de Portugal. Então, foi muito massa, porque, tipo, tava bem no finalzinho, a Eban me falava em inglês e ele traduzia pra mim em português. Não precisava ter feito isso, mas ele fez, não sei, talvez pra me acalmar. E aí ele falava, tá saindo, tá acabando. E aí depois foi ele que fez a suturação, né, deu os pontos. Além disso, teve o nascimento da placenta, né? Mas graças a Deus, a saída da placenta pra mim foi muito tranquila. Simplesmente eles falaram, faz um pouquinho de força. E aí puxaram, a placenta saiu, graças a Deus, não precisou, né, descolar, nenhum procedimento, nem nada. 2 coisas sobre o parto. Nosso corpo realmente sabe o que fazer. Claro que tem vezes que tem intervenção, sim, que acontece coisas que, né, acabam fugindo do nosso controle, mas no final das contas nosso corpo sabe o que fazer, né? Meu corpo sabia que eu precisava fazer força pro baby sair. Sempre tive muito medo do parto, não sabia se eu ia dar conta, se eu ia aguentar, se ia dar tudo certo. Hoje, olhando pra trás e conversando com muitas amigas que tiveram neném até no mesmo dia, ou um dia depois, ou, né, na mesma época, eu posso falar que meu parto foi super tranquilo. A gente não teve nenhuma intervenção, não tive nenhum problema de saúde, graças a Deus. A única coisa que teve ali foi a laceração, mas óbvio, né, tá um buraquinho pequeno, dilatou, mas ainda assim saiu um ser humano dali. Então, tomei os pontos, mas foi super tranquilo. Depois disso a gente foi pro quarto. O Ethan nasceu às 00h19 do dia 9, acabou que ele não nasceu no dia 8, como eu achei que ele nasceria, mas ele nasceu no tempo dele, do jeito dele. Nasceu no Hospital Vivantes de Friedrichshain. A gente escolheu esse hospital porque era perto de casa, porque falavam muito bem do hospital, do atendimento de lá, e porque ele tem UTI neonatal. Então, se a gente, caso precisasse, Deus o livre, precisasse de uma UTI neonatal, a gente tinha, né, a UTI ali. Então a gente escolheu o hospital, mas a nossa experiência no hospital em si vai ficar para outro vídeo, que esse vídeo já tá bem longo. Mas é isso, gente, esse foi o meu relato de parto. Olhando para trás, foi um parto tranquilo, duraram 4 horas. Claro que a dor é absurda, claro que eu achei que ia morrer, e é aquele famoso, quando você acha que vai morrer, é aí que o neném nasce, você entra no expulsível, o baby nasce. Então é exatamente isso, quando você acha que não vai dar mais conta, é quando o neném tá pra nascer. Como eu falei, depois que ele nasceu, é como se tivesse tirado a dor com a mão, e eu já tava bem de novo, consegui andar, consegui tomar banho. Claro que eu fiquei um pouquinho de dor, incômodo ali, na parte onde eu tomei os pontos e tal, mas no geral foi muito tranquilo. Eu sei que infelizmente nem todos os partos são assim. Eu sei que tem gente que teve experiências ruins, que teve experiências traumáticas, mas esse foi o meu parto, foi assim que aconteceu. Eu agradeço muito a Deus por ter sido um parto tranquilo. Eu tava com muito medo, mas deu tudo certo. Mais uma vez, é claro que é dolorido, a dor é absurda, acho que é a pior dor, se não uma das piores dores da vida, mas no final tá tudo certo. O baby Ethan tá aqui, tá saudável, tá com 2 meses já, tá super bem, graças a Deus. Eu sei que o canal não é sobre isso, mas ainda tem muitos outros assuntos que eu quero abordar com vocês. A amamentação, a nossa estadia no hospital, os auxílios financeiros e outros tipos de auxílios que a gente tem aqui na Alemanha. Eu sei que o canal não é focado em maternidade, mas a maioria do meu conteúdo agora, pelo menos agora nesse início, nessa volta, vai ser sobre maternidade, porque é isso que a gente tá vivendo. Nossa vida tá girando em torno disso agora. Certidão de nascimento alemã, certidão de nascimento brasileira, fazer passaporte do baby, correr atrás dos auxílios, faz uma coisa, faz outra, seguro saúde pro baby.
Então, nossa vida tá girando em torno disso, a gente tá se adaptando à nova rotina. Então, tem muitos assuntos sobre isso que eu quero abordar. Aos poucos a gente vai retomando outros assuntos aqui no canal, mas por enquanto, como isso tá fresco, é isso que eu vou abordar aqui com vocês. Nesse meio tempo também teve a mudança de apartamento, então eu quero contar também pra vocês como foi essa experiência, como foi achar um novo apartamento aqui na Alemanha, que não foi nada fácil também, não foi tão difícil quanto o parto, mas durou aí 10 meses pra gente achar um apartamento aqui na Alemanha. Então é isso, gente. Pro vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você já teve neném, deixa aí um pouquinho da sua experiência. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa, se vocês quiserem me falar, deixa aí nos comentários ou me chama lá no Instagram que a gente conversa um pouquinho. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.